Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Quiz Gospel. Que tal aprendermos mais da Palavra de Deus com perguntas e respostas sobre a Bíblia? No teste de hoje, você terá que responder 20 perguntas sobre a Bíblia Sagrada. Cada pergunta valerá 10 pontos. Será que você consegue se sair bem neste teste? Como estão os seus conhecimentos sobre a Palavra de Deus? Você está preparado? Então é hora de testar seus conhecimentos. Chame todos os seus familiares e amigos para participarem também. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, assim você aprenderá mais da Palavra de Deus conosco. Então, vamos ao vídeo. Pergunta 1. No Monte da Transfiguração, quem apareceu falando com Jesus? Alternativa A, Moisés e Josué. Alternativa B, Abraão e Moisés. Alternativa C, Elias e Eliseu. Alternativa D, Moisés e Elias. Você tem 10 segundos para pensar. A alternativa correta é a letra D, Moisés e Elias. Que foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Mateus 17, versículos 2 e 3. Pergunta 2. Qual o nome da montanha onde a Arca de Noé repousou? Alternativa A, Sinai. Alternativa B, Ararat. Alternativa C, Oliveiras. Alternativa D, Hebrom. Você tem 10 segundos para pensar. A alternativa correta é a letra B, Ararat. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Gênesis 8, versículos 3 e 4. Pergunta 3. Qual rei se transformou em um animal por causa da sentença de Deus? Alternativa A, Acabe. Alternativa B, Faraó. Alternativa C, Nabucodonosor. Alternativa D, Jeroboão. Você tem 10 segundos para pensar. A alternativa correta é a letra C, Nabucodonosor. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas de uma águia, e as suas unhas como as garras de uma ave. Daniel 4, versículo 33. Pergunta 4. Qual rei foi comparado a uma raposa? Alternativa A, Assuero. Alternativa B, Pilatos. Alternativa C, Herodes. Alternativa D, Acabe. Você tem 10 segundos para pensar. A alternativa correta é a letra C, Herodes. Naquela mesma hora alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Ele respondeu: vão dizer àquela raposa: expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia estarei pronto. Lucas 13, versículos 31 e 32. Pergunta 5. A Bíblia é composta por quantos livros? Alternativa A, 88 livros. Alternativa B, 75 livros. Alternativa C, 100 livros. Alternativa D, 66 livros. Você tem 10 segundos para pensar. A alternativa correta é a letra D, 66 livros. A Bíblia Sagrada é composta por 66 livros, de Gênesis ao Apocalipse, sendo 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Pergunta 6. Em quais línguas originais a Bíblia foi escrita? Alternativa A, hebraico, macedônio e aramaico. Alternativa B, hebraico, aramaico e grego. Alternativa C, aramaico, persa e grego.
Alternativa D, siríaco, hebraico e latim. Você tem 10 segundos para pensar. A alternativa correta é a letra B, hebraico, aramaico e grego. A Bíblia foi escrita em hebraico, a língua predominantemente falada em Israel nos tempos do Antigo Testamento. Aramaico era um conjunto de dialetos, assimilados ao hebraico, com o qual também foram escritos alguns trechos bíblicos, e grego, língua adotada em Israel durante as conquistas de Alexandre I, com a qual o Novo Testamento foi escrito. Pergunta 7. Jesus ensinou muitas parábolas para explicar o reino de Deus. Qual delas fala sobre o perdão de Deus? Alternativa A, a do joio e do trigo. Alternativa B, das 10 virgens. Alternativa C, do filho pródigo. Alternativa D, do bom samaritano. Você tem 10 segundos para pensar. A alternativa correta é a letra C, do filho pródigo. A parábola do filho pródigo nos ensina e nos mostra que Deus, o Pai, ama e perdoa. Ele vai ao encontro do filho que estava perdido, o traz de volta e se alegra pelo seu retorno. Pergunta 8. Qual mulher desejou mudar seu próprio nome para Mara, que significa amarga? Alternativa A, Orfa. Alternativa B, Rebeca. Alternativa C, Noemi. Alternativa D, Ana. Você tem 10 segundos para pensar. A alternativa correta é a letra C, Noemi. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, me chamem Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Rute 1, versículo 20. Pergunta 9. Segundo Atos, qual era o ofício de Priscila, a esposa de Áquila? Alternativa A, fabricante de tendas. Alternativa B, costureira de vestidos. Alternativa C, vendedora de tecidos de púrpura. Alternativa D, fabricante de ídolos. Você tem 10 segundos para pensar. A alternativa correta é a letra A, fabricante de tendas. Ali, encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Atos 18, versículos 2 e 3. Pergunta 10. Quem foi a primeira pessoa na Bíblia que realizou o milagre da multiplicação de pães? Alternativa A, Jesus. Alternativa B, Elias. Alternativa C, João Batista. Alternativa D, Eliseu. Você tem 10 segundos para pensar. A alternativa correta é a letra D, Eliseu. Veio um homem de balsa lisa, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou ao seu servo: sirva a todos. O auxiliar de Eliseu perguntou: como poderei servir isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, pois assim diz o Senhor, eles comerão, e ainda sobrará. Então ele serviu a todos, e conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. 2 Reis 4, versículos 42 ao 44. Pergunta 11. Qual o nome do lugar onde Jesus foi crucificado? Alternativa A, Getsêmani. Alternativa B, Gábata. Alternativa C, Gólgota. Alternativa D, Moriá. Você tem 10 segundos para pensar. A alternativa correta é a letra C, Gólgota. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Marcos 15, versículo 22. Pergunta 12. Qual juiz de Israel matou 600 filisteus com uma guilhada de bois?
Alternativa A, Sansão. Alternativa B, Sangar. Alternativa C, Otoniel. Alternativa D, Og. Você tem 10 segundos para pensar. A alternativa correta é a letra B, Sangar. Depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma guilhada de bois. Ele também libertou Israel. Juízes 3, versículo 31. Pergunta 13. Qual rei teve a sua vida prolongada por mais 15 anos após o diagnóstico de uma doença mortal? Alternativa A, Ezequias. Alternativa B, Zedequias. Alternativa C, Saul. Alternativa D, Acais. Você tem 10 segundos para pensar. A alternativa correta é a letra A, Ezequias. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor, ouvi sua oração e vi suas lágrimas, e eu curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida. E livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. 2 Reis 20, versículos 5 e 6. Pergunta 14. Qual o nome do homem que foi ferido por Deus por ter tocado na Arca da Aliança? Alternativa A, Uzias. Alternativa B, Aió. Alternativa C, Sirineu. Alternativa D, Uzá. Você tem 10 segundos para pensar. A alternativa correta é a letra D, Uzá. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. 1 Crônicas 13, versículos 9 e 10. Pergunta 15. Que povos surgiram da relação de Ló com suas filhas? Alternativa A, egípcios e assírios. Alternativa B, saduceus e amorreus. Alternativa C, filisteus e amalequitas. Alternativa D, moabitas e amonitas. Você tem 10 segundos para pensar. A alternativa correta é a letra D, moabitas e amonitas. Assim, as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho, e deu-lhe o nome de Moabe, e este é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho, e deu-lhe o nome de Ben-Ami, e este é o pai dos amonitas de hoje. Gênesis 19, versículos 36 ao 38. Pergunta 16. Que parte do corpo de Jacó o anjo tocou quando eles lutavam? Alternativa A, peito. Alternativa B, articulação da coxa. Alternativa C, cabeça. Alternativa D, nos braços. Você tem 10 segundos para pensar. A alternativa correta é a letra B, articulação da coxa. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa, enquanto lutavam. Gênesis 32, versículos 24 e 25. Pergunta 17. Quais oficiais de Faraó foram presos na mesma prisão que José estava? Alternativa A, o cozinheiro e o mordomo. Alternativa B, o guarda e o sentinela. Alternativa C, o padeiro e o copeiro. Alternativa D, o copeiro e o guarda. Você tem 10 segundos para pensar. A alternativa correta é a letra C, o chefe dos padeiros e copeiros. O faraó irou-se com os 2 oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava.
Gênesis 40, versículos 2 e 3. Pergunta 18. Qual lugar Moisés fugiu depois que matou um egípcio? Alternativa A, a terra de Ur dos Caldeus. Alternativa B, a terra do Nilo. Alternativa C, Israel. Alternativa D, a terra de Midian. Você tem 10 segundos para pensar. A alternativa correta é a letra D, a terra de Midian. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Êxodo 2, versículo 15. Pergunta 19. De que forma morreram Nadab e Abiú que ofereceram fogo estranho no templo? Alternativa A, foram engolidos pela terra. Alternativa B, foram queimados. Alternativa C, foram executados. Alternativa D, foram apedrejados. Você tem 10 segundos para pensar. A alternativa correta é a letra B, foram queimados. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso, e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Levítico 10, versículos 1 e 2. Agora vamos à última pergunta. Pergunta 20. Quais frutas os espias trouxeram da visita que fizeram a Canaã? Alternativa A, bananas, romãs e figos. Alternativa B, uvas, romãs e tomates. Alternativa C, uvas, romãs e figos. Alternativa D, bananas, tomates e figos. Você tem 10 segundos para pensar. A alternativa correta é a letra C, uvas, romãs e figos. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho, pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Números 13, versículo 23. Quantas perguntas você conseguiu acertar do nosso desafio bíblico? Me diz aqui abaixo nos comentários quantos pontos você fez e de qual cidade está falando. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e também ativar o sininho das notificações para não ficar de fora de nenhum desafio. Assim você exercita o seu cérebro e aprende mais da palavra de Deus. Eu fico por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.